Olá pessoal, tudo beleza? Galera, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de instalações elétricas residenciais e comerciais. Bom, a realidade é que todo mundo que trabalha com instalações elétricas, que seja fazendo bico, freelance, que seja eventual ou na sua própria casa, sabe do aterramento e dá muita importância para isso. Mas acredite, a maioria absoluta não entende de aterramento. Sabe que é importante, mas não entende. Bom, pessoal, a própria natureza das coisas mostram que para haver uma corrente precisa existir uma diferença de potencial, né? Nos termos elétricos conhecida como DP. Ou seja, para haver uma corrente, para circular uma corrente elétrica, tem que ter um polo positivo e um polo negativo, tá? Para daqui haver uma transferência de elétrons de um polo para o outro. Se você observar no leito de um rio, tá? Você vai observar que um lado sempre vai ter uma inclinação, né? Um declínio, né? Porque as águas vão correr sempre para o lado mais baixo do rio. Ou seja, existe ali, a gente costuma chamar de correnteza, né? Correnteza. Então corre. Para haver algo, para algo correr tem que ter, né, essa inclinação aqui. Sempre um lado ser mais baixo. Um outro exemplo que a gente pode estar utilizando, pessoal, seria duas caixas com a mesma capacidade. Um outro exemplo clássico seria duas caixas cheias de água, uma cheia de água e a outra vazia. Se você interligar um cano, toda essa água vai ser transportada para a caixa d'água que está vazia em um nível mais baixo, tá? Então aqui seria o nível superior e nível inferior. Aqui também haveria uma corrente. Só mais um exemplo aqui, pessoal. Imagine vocês uma caixa d'água no topo de um prédio, de um edifício, com dois tubos instalados no fundo dela, um de 2 polegadas e o outro de 3/4. Qual dos dois tubos vocês acham que a água vai passar com mais intensidade, com mais volume? Qualquer um falaria, né, sem medo de errar, que seria, né, o tubo de 2 polegadas, porque ele é mais grosso, vai ter mais vazão. Então a água vai preferir escoar por essa tubulação mais grossa porque tem mais vazão. Está provado, pessoal, que os elétrons têm essa mesma características, né? Ou seja, ele sempre vai escoar, ele sempre vai ser drenado para a Terra, que é o potencial negativo mais alto que existe, pelo condutor que lhe fornecer menor resistividade. Resistividade. Correto? Eu estou dando aqui para vocês um exemplo de uma lavanderia. Tem uma máquina de lavar, um circuito vindo do quadro com fase, neutra e terra. Mas vamos imaginar que aconteceu algum problema no chacoalhar da máquina. Escapou um fio aqui, ó, da caixa de ligação dela e ficou encostando aqui na carcaça. Carcaça de metal, os pezinhos de borracha, isolado do chão, do piso. Tá? E de repente uma pessoa vem aqui fazer algum trabalho e toca na máquina que está, né, energizada. Correto? Tecnicamente, a corrente elétrica passaria pelo braço da pessoa e descarregaria aqui no chão, né, no ponto que tiver menor resistência. Entretanto, se essa máquina estiver devidamente aterrada, com aterramento eficiente, conforme a NBR 15749, pode ter certeza absoluta que os elétrons vai preferir 1000 vezes desviar por aqui, ó, do que pelo corpo da pessoa
que tem maior resistência. Correto? É aí, pessoal, que muita gente se engana ao achar que só por estar vendo um fio verde nas instalações, aquelas instalações estão com um aterramento que tem alguma proteção. Tá? E não é bem assim. Eu já vou explicar por quê. Bom, pessoal, de acordo com a ABNT, a NBR 15749, apenas um equipamento chamado de terrômetro, né, que seria esse daqui, ó, é possível fazer a aferição de uma malha de aterramento de acordo com as normas da NBR, que fala da NBR 15749, que fala que a malha de aterramento ela tem que ter uma resistividade abaixo de 10 ohms, tá? O máximo que eu consegui até hoje foi 8, tá? Inclusive vou mostrar no vídeo aí a seguir, beleza? Então, só para esclarecer que nem sempre você ter um fio verde em um quadro, em uma tomada, quer dizer, porque assim, 99% das instalações dificilmente foi feito um trabalho desse no sistema de aterramento. Quando muitas das vezes o solo é muito duro, o pessoal ainda corta a haste pela metade, né, que já não é o suficiente só uma, para facilitar. E aí põe um fio terra lá, um fio verde lá no quadro, distribui para as tomadas e aí tá valendo. Entendeu? O ideal mesmo é ter um IDR com acessibilidade de 30 mA, que na verdade com um DR nem depende do aterramento para ele poder disparar. Se a pessoa tomar um choque, por exemplo, com acessibilidade tão baixa assim, 30 mA, ele vai desarmar fácil, tá? Agora, em todo caso, é melhor que se tenha uma haste terra apenas do que nada, né? Melhor que se tenha, até por desencargo de consciência, né? De repente acontece um acidente, uma das primeiras coisas que o laudo vai apontar é que não tem aterramento, né? Óbvio que se for fazer uma medição, uma aferição precisa, vai constatar que o aterramento não é eficiente se ele não tiver sido feito, né, medido com um terrômetro, tá? E esses eletrodos aqui, eletrodo de tensão e eletrodo de corrente, para quem não sabe, são essas estacas, né, que quando você compra o terrômetro acompanha, tá? Na hora de a gente fazer a medição, tem um cabo, né, que são esses daqui, ó. Tá? Tem esse, tem mais esse aqui, e mais esse aqui, ó. Tá? Então são os cabos que acompanham o terrômetro quando você compra, tá? Porque é para você estar fazendo a interligação. Em aulas futuras a gente vai ver aterramento na prática, tá? Agora é só a teoria mesmo. Isso aqui seria a haste terra, né? Já seria na cabeça de uma das hastes, né? Isso aqui seria uma malha, mas pode ser em linha reta, em triângulo, quadrado. Pode não ter tanta necessidade de ter tanta haste terra assim, tá? Pode, de repente, 3, 4 você já consegue uma resistividade abaixo de 10 ohms, aí tá valendo. Isso aqui é só um exemplo que há casos, principalmente cabine primária, que tem que fazer onde o solo a resistividade do solo é muito alta. Às vezes há necessidade de você fincar às vezes 30, 40 haste terra para poder ter uma resistividade adequada. Beleza? Bom, galera, com essa videoaula eu quero que vocês entendam que não é minha intenção de desclassificar os aterramentos e falar, olha, esse aterramento e nada é a mesma coisa. Não, deve-se fazer aterramento. O ideal, o necessário é que todos os profissionais que trabalhassem com elétrica tivessem um terrômetro e fizessem um aterramento eficiente. Mas a gente sabe que isso aí não acontece, tá? Muito raramente, até porque 90% das instalações internas é feita por eletricistas autônomos que às vezes nem projeto tem, tá? Então, mas é só para esclarecimento, só para conhecimento técnico, tá? Caso você amanhã ou depois seja questionado ou vá conversar com alguém, você entende bem do assunto, vai saber como realmente deve ser um aterramento. Ó, pessoal, tentei com 3 hastes, não deu, ficou em 11.3. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu tive que colocar mais uma haste. Ó, agora sim, está abaixo de 10, tá? Medição
Resistividade perfeita. Muito boa. Abaixo de 10 ohms. Entre 6 e 10 tá excelente. Minha mão. Ó, pessoal, vou ensinar para vocês como colocar um disjuntor ou qualquer um outro dispositivo no barramento, tá? Ele tem essas duas presilhas aqui, ó, que são, ela tem uma espécie de mola, tá vendo? Observem para não deixar o disjuntor ou o dispositivo de ponta cabeça, sempre os nomes para cima, as identificações, tá bom? E é muito simples vocês colocarem ele. Ó, primeiro vocês pegam, colocam a parte de cima e faz força para baixo, ou tá? Simples assim. Na hora de tirar, usando, pessoal, esse andar inteiro como base para o nosso curso, tá? Inclusive a montagem do quadro de distribuição e a alimentação, pessoal, vai ser... Pessoal, o nosso quadro de distribuição está praticamente concluído, faltando só alguns retoques, tá? Agora eu fiz a... Vamos conhecer a obra aqui, ó. Isso daqui vai ser... Isso aqui vai ser a copa, né? Onde que está o nosso quadro de distribuição. Tá? No teto, aqui é forro rebaixado, tá? Vamos ter luminária, tá? Aqui vai ter um balcão. Nessa parede vai ter um balcão, uma pia, onde que vai ter forno micro-ondas, vai ter geladeira, vai ter forno elétrico. A gente vindo pra cá, ó, vamos ter iluminação nesse corredor. Aqui é o vestiário masculino, tá? Ali nós teremos 2 chuveiros, iluminação, tá?